Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui hoje para dar início a mais uma sequência de lives e hoje a gente vai iniciar essa super sequência falando um pouco sobre os pilares que são importantes para se realizar uma boa avaliação do joelho do seu paciente. Então essa live é para você, estudante de fisioterapia, galera que está aí no estágio, né? Para você também que é recém-formado, fisioterapeuta há um pouco mais de tempo, fique ligado que a gente vai trazer muita dica, muito insight clínico, muita coisa importante que você deve saber para ter uma avaliação simples, rápida e efetiva e gerar valor para o seu paciente e desenhar todo o tratamento em cima da real causa, tá? Eu vou fixar aqui o tema da nossa live, os colegas que chegarem já irem se atentando, tá? Pessoal, clica aqui nesse aviãozinho embaixo, envia para os colegas, envia para a galera aí, né, que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo que a gente vai estar trazendo hoje aqui. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, pessoal entrando, Mariana, Karine, Pitágoras, Educa Físio, sejam muito bem-vindos. E o porquê que a gente já inicia falando sobre esse tema. Quais os pilares importantes da avaliação? Antes da gente entrar propriamente no nosso tema, aqui embaixo, pessoal, tem um botão com uma interrogação, tá? Então, quem tiver dúvida, clica nesse botão, digita a pergunta, né? Que após a live eu vou estar clicando e respondendo todas as dúvidas. Por quê? Você pode mandar a sua dúvida aqui no chat e eu posso não ver e deixar, né, a sua dúvida aí passar batida. Tudo bem? Então, clica nesse botãozinho com a interrogação e manda a sua dúvida respectiva ao nosso tema, que é a avaliação de joelho. E por que a gente escolheu começar essa sequência de lives falando sobre a questão da avaliação. A gente sabe muito bem, né, que dores no joelho, problemas voltados à articulação do joelho é uma das demandas maiores no consultório de fisioterapia. Então, aqui na clínica, a gente recebe diariamente muitos pacientes, né, com dor no joelho. Opa, deu uma caída aí. Pacientes que têm dor no joelho, incapacidade voltado a algum problema, alguma questão do joelho. Então, é muito importante a gente saber o passo a passo para realizar uma boa avaliação o mais assertiva possível, tá? E ainda mais porque vivemos na era da experiência, pessoal. Então, o paciente que chega no nosso consultório, ele tem que ter uma boa experiência com a nossa avaliação, com o nosso serviço, com o nosso tratamento. E o que é disponibilizar uma boa experiência para o paciente, né? É justamente a gente ser assertivo, explicar para o paciente o que é que ele tem, né? Porque a partir do momento que a gente explica, ele entende, adere melhor ao tratamento, confia mais na gente. Então, a partir do momento, né, que a gente explica e o paciente entende, a gente vai estar gerando valor para esse paciente, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem a esses 5 pilares que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E vocês podem salvar, anotar, pega aí o caderno, uma folha de papel, anota e amanhã já coloca em prática, porque o aprendizado ele é feito assim, pessoal. Não adianta você ver o que a gente vai estar trazendo aqui na live e não aplicar. Você precisa ver aqui e aplicar no seu dia a dia clínico, tá? E o primeiro pilar que a gente vai trazer, antes da gente entrar, dar só um feedback se vocês estão escutando bem, se está tudo ok, dá um joinha aí, me manda um feedback só para eu poder dar seguimento aqui, dar início ao primeiro pilar, né, de relevância aí da avaliação, tudo bem? Quem puder dar um ok aí, agradeço muito. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok? Show de bola, vamos lá. Então, o primeiro pilar, pessoal, para uma boa avaliação do joelho é saber escutar o paciente. Por que eu falo isso? Quando o paciente ele chega no consultório, uma coisa que eu realizo bastante é a escuta ativa. Então, eu pergunto ao paciente, vou lançando perguntas estratégicas, perguntas pontuais, para que o próprio paciente
ele me fale basicamente o que é que ele apresenta, basicamente o que é que ele tem. A gente sabe muito bem que quando a gente fala em dor no joelho, não vou me ater à questão de cirurgia, tá? Porque questão de cirurgia, a gente já vai saber que o paciente fez uma cirurgia e tudo mais. Isso aí vai ser tema de outra live. Mas quando a gente fala no aspecto mais global, quando o paciente chega com um quadro de dor no joelho, né? Ele vai falar: doutor, eu sinto dor no joelho, geralmente quando eu subo ou desço escadas. O que é que a gente tem com essa informação? O que é que a gente já cria, vai criando o nosso raciocínio clínico? Que o paciente que sente dor na frente do joelho, quando sobe e desce escadas, ele pode apresentar uma sobrecarga, né, na articulação patelofemoral, né, que é mais conhecida popularmente como condromalácia, condropatia patelar, né? O paciente que ele fala: doutor, eu sinto uma dor nessa corda aqui que fica na frente do joelho, que é o tendão patelar, cientificamente conhecido como tendão patelar. Eu sinto uma dor nesse tendão, principalmente quando eu desço a escada. A gente sabe muito bem que um dos sintomas da tendinopatia patelar é justamente dor no tendão, a partir do momento que o paciente ele faz aquele movimento de descer a escada. Então, quando a perna de trás está descendo o degrau, isso vai gerar uma sobrecarga muito grande no tendão. Então, a partir do momento que o paciente ele relata dor nessa região ao descer escadas, eu já vou criando o meu raciocínio clínico. Então, a gente tem que escutar o paciente e já ir criando o nosso raciocínio clínico. Isso é muito importante. Então, por isso que o primeiro pilar é saber escutar o paciente. Um outro ponto muito importante, quando a gente pergunta ao paciente aonde é que dói, e aí ele vai virar para você e vai mostrar um exemplo. Ele vai falar assim: ó, doutor, a minha dor é meio que aqui, ó, na frente do joelho. Então, quando o paciente ele mostra a dor dele, que fica na frente do joelho com muitos dedos, isso é um baita de um insight clínico, pessoal. Então, grave isso aí, anota isso aí para você não esquecer. Isso aí é um baita de um insight clínico. Isso aí você não vai encontrar em livro, em artigo. Isso aí é insight clínico. Então, quando o paciente ele fala: ó, minha dor é aqui, é meio espalhada na frente do joelho, ou é lá dentro do joelho, isso aí é sinal de dor voltada à articulação patelofemoral, né? Uma condromalácia, uma dor femoro-patelar. Por quê? É um paciente que ele não consegue apontar aonde está a dor dele, é uma dor mais espalhada, ou ele fala que é uma dor lá dentro do joelho, sinal de dor femoro-patelar, de acometimento, de sobrecarga na articulação patelofemoral. Ou o paciente, quando ele fala: doutor, a minha dor é nessa região aqui, ó, ele aponta com o dedo, na região ali próxima à interlinha articular. Então, quando o paciente ele aponta com o dedo, né, próximo à região da interlinha articular, essa dor dele pode ter como causa uma sobrecarga, uma lesão degenerativa no menisco. Então, dor de menisco, pessoal, o paciente ele aponta com o dedo, né, uma dor mais voltada à fêmoro-patelar, a sobrecarga na articulação patelofemoral, o paciente vai referir essa dor com vários dedos. Então, isso é um baita de um insight clínico, vários dedos ou dor lá dentro do joelho. Baita insight clínico, anota aí para você não se perder, tá? Então, o primeiro pilar, repetindo, saber escutar os nossos pacientes. Muitas vezes, o próprio paciente, na avaliação, ele já vai dizer o que é que ele tem, tá? Ele mesmo diz, tá? Isso aí, Mari, dor generalizada. Então, quando o paciente ele fala: ó, eu tenho uma dor espalhada, né? Ele mostra com vários dedos, ele não sabe dizer onde é essa dor dele, ou ele fala que é uma dor dentro do joelho, dor voltada à fêmoro-patelar. Menisco, dor pontual, ele aponta com o dedo, tudo bem? É claro que na região ali onde corresponde à localização do menisco, aonde? Na interlinha articular. Tudo bem, pessoal? Me escutam bem? Quem tiver dúvida, ó, gente, tem um botãozinho aqui com a interrogação, clica, envia a sua dúvida, que no final da live eu vou estar tirando a dúvida de todo mundo, tá? Entendeu? Tranquilo. E aí agora a gente vai para o segundo pilar. Deixa eu só anexar uma imagem aqui, só um minutinho. Pronto. Perfeito. Essa imagem é correspondente ao segundo pilar da nossa da avaliação do joelho.
Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de mapa do joelho. É muito importante todos vocês que são fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, terem essa imagem na cabeça de vocês. Isso aqui tem que estar gravado na cabeça de vocês, tudo bem? Por quê? Isso aqui nada mais é do que um desenho das estruturas palpáveis do joelho. Então, a gente tem aí, ó, número 1, tendão quadricipital, número 2, a patela, número 3, tendão patelar, número 4, né, tem o número 4 de um lado, o número 4 de outro, ou seja, ele é esse todo aí, que passa por baixo do tendão patelar. Gordura de Hoffa, número 4, gordura de Hoffa. Número 5, a gente tem o medial e o lateral, interlinha articular medial e interlinha articular lateral, corresponde aos meniscos, tá? Menisco medial e menisco lateral, corno anterior de ambos, tá? E a gente tem o número 6, tendão da pata de ganso, tá? Tendão da pata de ganso. Número 7, tuberosidade da tíbia, mais conhecido como TAT. E o número 8, que está lá embaixo, é a cabeça da fíbula. A Mari falou, quarto, gordura de Hoffa, abaixo do tendão patelar. Perfeito, Mari. A gordura de Hoffa vai ficar abaixo do tendão patelar, né? Porém, a gente desenhou aí de um lado ou de outro, mas ele se completa, como eu falei. Ele forma o formato completo. Então, pessoal, aonde é que entra essa questão do mapa do joelho? Desculpa. A partir do momento que eu tenho essa imagem, tá, bem clara na minha cabeça, e na avaliação do meu paciente, no momento do exame físico, agora já passou aquela parte de escutar o paciente. Então você já escutou o paciente, você já ouviu o paciente, agora vamos colocar o paciente na maca para a gente avaliar esse paciente, tá? Então vamos fazer o mapa do joelho. A gente palpa o tendão quadricipital, número 1, tá? Paciente não referidor, ou o paciente referidor. E aí, quando o paciente referidor, o que é que isso quer falar? O que é que isso quer dizer? Né? Quando o paciente referidor, a palpação, né? Provavelmente ele tem alguma sobrecarga, algum acometimento naquela região, tudo bem? Porque teste de palpação, teste muito sensível. Logo, se eu palpo aquela estrutura, o paciente referidor ou incômodo, muito provavelmente aquela estrutura está sobrecarregada, está acometida, tá? Região da patela, é claro que que é o número 2. É claro que você não vai palpar a patela e vai encontrar alguma questão voltada à patelofemoral. Tá? A gente tem que ter em mente o seguinte, que é uma dor mais espalhada e a dor que o paciente sente atrás. Escutando aí, pessoal? Uma dor que o paciente sente lá dentro do joelho, tá? Então, número 2, patela. Número 3, tendão patelar. Como é que eu testo o tendão patelar? Eu vou pedir para o paciente contrair o quadríceps, tá? Então, joelho esticado, paciente deitado, joelho em 0 graus. Peço para o paciente contrair o quadríceps e a partir do momento que ele contrai o quadríceps, eu palpo a região do tendão patelar. Se ele refere dor, a palpação, tá? Com o quadríceps contraído e a gente palpa o tendão patelar e ele refere dor, logo ele pode ter um quadro de tendinopatia patelar. O que vocês têm que ter em mente, pessoal, que a avaliação é um conjunto de testes, um conjunto de informações. Não é somente uma coisa que vai dizer, ó, o paciente tem isso. A gente vai unir todos esses pilares. Então vocês têm que prestar bem atenção nisso aí. A partir do momento que eu palpo essa região do tendão patelar aí, essa região ao lado do tendão patelar, que é a gordura de Hoffa, com o quadríceps relaxado, eu obviamente vou estar palpando a gordura de Hoffa. Então, se eu quero acessar o tendão patelar, eu tenho que pedir para o paciente contrair o quadríceps. Se o paciente não contrai o quadríceps e eu palpo essa região, eu estou acessando a gordura de Hoffa, tudo bem? Que quando sobrecarregada, o paciente vai sentir dor até mesmo em repouso, que a gente chama de sinal do cinema. Gordura de Hoffa, estrutura altamente vascularizada, inervada, geralmente é muito sobrecarregada em pacientes que
realizam atividades com impacto, tá? A Mari falou, dor, a palpação com quadríceps contraído é o papel do tendão patelar, pode ser uma tendinopatia patelar. Perfeito, Mari, show de bola. Foi justamente isso que eu falei. Quadríceps contraído, você palpou essa região do número 3 aí e o paciente sente dor, pode ser um indício de tendinopatia patelar. Mas se você palpa essa mesma região com quadríceps relaxado, você vai estar acessando a gordura de Hoffa. Por quê? A gordura de Hoffa passa embaixo do tendão, tá? É muito importante ter esse insight na cabeça aí, saber diferenciar. Estou palpando o tendão patelar ou a gordura de Hoffa? Vai depender se o quadríceps do paciente está contraído ou não. E aí a gente vai agora para o número 5, tudo bem? Número 5, interlinhas articulares. Interlinha articular medial, interlinha articular lateral. Palpação, né? Paciente referindo dor, acometimento, sobrecarga na região dos meniscos, tudo bem? Então, ok. Número 6, tendão da pata de ganso, tudo bem? Então, a gente palpando o trajeto desse tendão, o paciente referindo dor nessa região, ele pode ter um quadro, né, de tendinopatia da pata de ganso, tá? O 7 e o 8 são estruturas ósseas, tá? Tuberosidade da tíbia e cabeça da fíbula, tá? Que a gente vai se atentar mais em lesões um pouco mais traumáticas, tá? Então esse foi o segundo. Deixa eu parar de compartilhar. Esse foi o segundo pilar quando a gente fala em avaliação específica do joelho. E agora a gente vai para o terceiro pilar. A gente vai para o terceiro pilar de uma boa avaliação do joelho. É muito importante, pessoal, a gente trazer esses insights clínicos, porque diariamente a gente faz parte de vários grupos aí, de muitos fisioterapeutas do Brasil, e a gente vê diariamente, né, essa dificuldade de outros colegas, né, que tem uma certa dificuldade em coisas básicas, né, que fazem toda a diferença na avaliação de pacientes com dor, com alguma lesão do joelho. Então é muito importante vocês se atentarem e gravarem, anotarem esses insights, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva e a gente vem com muita coisa boa por aí. E a gente entra agora, pessoal, no terceiro pilar, que é amplitude de movimento. Eu vou estar compartilhando com vocês uma outra imagem aqui, tá? Essa imagem, essa aqui, pessoal, desculpa, essa imagem aqui denota uma das principais causas de dor no joelho. Diariamente eu atendo pacientes aqui com problema de joelho, dor no joelho, sobrecarga de joelho, pós-operatório imediato, pós-operatório tardio. E quando a gente fala em joelho, na grande maioria dos casos, isso aqui está associado à dor do paciente, tá? Muitos casos, né, de pacientes, até que não tem um quadro de condromalácia, de condropatia, ou até pacientes idosos que tem um quadro de artrose de joelho, né, falam que sentem muita dor, tal. Quando a gente coloca ele nesse teste, que vai medir a extensão do joelho, a gente encontra déficit de extensão do joelho. E como é que a gente interpreta esse teste aí da imagem? A gente percebe que o paciente está deitado de barriga para baixo, né? Os joelhos para fora da maca, e vocês percebem que o calcanhar direito dela, que está com a seta vermelha apontada, está mais alto do que o esquerdo, né? Tanto que eu coloquei a régua aí para ficar mais claro ainda. Ó, a régua, ó, inclinada, calcanhar direito mais alto. O que isso quer dizer? Que o joelho direito dela, que é o joelho da queixa, que é o joelho que ela sente dor, não está com a extensão completa, não está esticando totalmente. O joelho dela tem um pequeno déficit. Então, como é que a gente identifica isso? Somente pela altura do calcanhar. Então, você pode colocar uma régua, né, ou algum suporte para ficar mais claro ainda, até para o paciente ele entender. E quando eu realizo esse teste, eu sempre tiro uma foto para mostrar para o paciente, para explicar para ele. E isso entra lá na questão do primeiro pilar, a questão da informação. O paciente tem que entender o que é que você está fazendo aí. O paciente tem que saber
o que é que você está fazendo, o que é que você está avaliando, né? Isso entra lá no primeiro pilar de uma boa avaliação, tá? Então, voltando aqui para a questão do déficit de extensão. O déficit de extensão está associado à grande maioria das lesões de joelho, dores no joelho. Por quê? A partir do momento que esse paciente ele tem um déficit de extensão, ele não está conseguindo esticar totalmente o joelho dele, logo o quadríceps, que é esse músculo, esse conjunto de músculos na frente da coxa, tá? Ele não vai conseguir ser ativado completamente. E a gente sabe muito bem que um quadríceps fraco predispõe a sobrecarga articular. Então, o paciente realizando as atividades do dia a dia, isso vai gerando sobrecarga e, consequentemente, dor. Por quê? Porque o joelho do paciente está bloqueado, o joelho do paciente não está esticando totalmente e, consequentemente, não está com o quadríceps ativado e, consequentemente, gerando sobrecarga. Então, déficit de extensão diminui, o paciente ele não consegue ativar completamente o quadríceps e predispõe o joelho desse paciente a um quadro de sobrecarga articular. E a partir do momento que eu trato um paciente desse chega aqui na minha clínica com esse quadro de déficit de extensão e eu não resolvo isso, o paciente não evolui, tá? Então é muito importante você ter isso em mente, que se você identificar isso na sua avaliação, esse déficit de extensão, e você não resolve isso, o seu paciente não vai evoluir positivamente, seu paciente não melhora, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que zerar a extensão, tá? A partir do momento que você zera a extensão, aí você entra com todo o aparato, com todo o tratamento específico do joelho. Mas esse é um ponto a se dar muita atenção, tá? E após os exercícios de ganho de extensão do joelho, que isso aí é tema de outra live, né? É tema de outra aula. Após os exercícios de extensão do joelho, o que é que a gente espera? A gente espera isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar uma outra imagem com vocês aqui. Só um minutinho. A gente espera isso aqui, ó. A mesma paciente, então, ó, a gente percebe calcanhar alinhado, o calcanhar direito, o joelho direito dela é o joelho da queixa, tá? Então, calcanhar alinhado, olha a régua como tá alinhada. Lembra lá da última imagem que a régua estava inclinada? Então, nessa imagem a gente já sanou o déficit de extensão. Nesse caso, o que é que a gente deve realizar? A gente zerou a extensão desse paciente, a gente deve orientar esse paciente para que ele realize o exercício de extensão em casa diariamente, pelo menos uma vez no dia. Por quê? A cápsula articular posterior, a cápsula que fica atrás do joelho, ela estava encurtada. Então, a partir do momento que a gente alonga ela, que a gente zera a extensão desse paciente, que é o que vocês estão vendo aqui na imagem, né? A gente precisa continuar deformando essa cápsula. Por quê? Porque senão ela volta à conformidade que era antes. Ela volta para o encurtamento, porque a cápsula é uma estrutura viscoelástica. Então, se você não dá um estímulo contínuo, ela volta ao encurtamento que era antes. Então, a gente precisa que esse paciente realize esse exercício em casa. Então, é isso aqui que a gente espera. A partir do momento que a gente zera a extensão desse paciente, a gente evolui positivamente com os nossos pacientes, tá? Muito importante, isso aqui é algo que eu vejo diariamente aqui na clínica. Muitos pacientes, quase que 80%, 90% dos pacientes que chegam aqui com dor no joelho, com algum déficit, tem como causa associada o déficit de extensão. O Marcos Tavares, meu parceiro aí, nosso colega lá do método Felipe Fumê, a gente faz parte de um grupo aí de fisioterapeutas do Brasil todo, né? Sou honrado em fazer parte desse super grupo. É um colega que trata muito o joelho e com certeza vê isso diariamente aí, né não, Marquinhos? Na prática clínica. O pessoal tá entrando aí, sejam muito bem-vindos para a gente estar dando prosseguimento. Então, recapitulando, terceiro pilar para uma boa avaliação de joelho, amplitude de movimento de extensão, tá, pessoal? Movimento de extensão zerado.
Muito importante. Então, se você identificou um déficit, deixa eu só voltar aqui para quem chegou agora ver. É isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. Então, se você identifica esse déficit de extensão, tá? Se você identifica um lado mais alto do que o outro, a gente precisa resolver isso. E como é que a gente resolve isso? Através de exercícios específicos para chegar nesse ponto aqui. Calcanhar retinho, extensão zerada, tá? Esse é o terceiro pilar para uma boa avaliação. E agora a gente vai... Deixa eu só parar de compartilhar. E agora a gente vai para o quarto pilar de uma boa avaliação do joelho. Fala, Sam. E aí, meu irmão, beleza? Seja bem-vindo, pai. A gente fala aí do quarto pilar, que é a questão dos testes. Na minha época, eu tenho aí 5 anos de formado, né, 5 anos que eu saí da faculdade. Na minha época de faculdade, eu aprendi o seguinte, e tá tudo certo, tá, pessoal? Tá tudo certo, não tô dizendo que isso tá errado, nada do tipo, tá? Só que hoje existem coisas melhores, métodos melhores para a gente avaliar os nossos pacientes, graças a Deus. Então, lá na época que eu estava lá na faculdade, eu aprendi o seguinte, que para você avaliar um paciente que tinha uma dor anterior do joelho, uma condromalácia patelar, vamos ser bem claro aqui, uma condromalácia patelar, a gente tinha que realizar aquele teste chamado teste de Clark. Teste de Clark, paciente deitado, eu pego minha mão aqui, ó, empurro a patela dele para baixo e peço ele para contrair o quadríceps. Empurro a patela para baixo, contrai o quadríceps. Aí o paciente sentiu dor, teste positivo, o paciente tem condromalácia. Só que aquele teste, pessoal, dói em todo mundo. Dói em todo mundo. Todo mundo que você vai fazer aquele teste tem dor, né? Quem tem condromalácia, quem não tem, então todo mundo vai ter aquele teste positivo. Tá? Então, atualmente, o que é que as diretrizes científicas nos mostram frente a teste, quando a gente fala de dor no joelho, tá? Quando a gente fala de dor no joelho, a gente se atém às lesões mais degenerativas, condromalácia, condropatia, artrose de joelho, lesão degenerativa de menisco. A questão dos testes funcionais, ou seja, os testes funcionais são mais efetivos para se avaliar lesões degenerativas do joelho do que os testes específicos. Então, quando a gente fala em testes funcionais, a gente quer dizer, por exemplo, um agachamento. Então, o paciente chega com um quadro de dor no joelho, coloca esse paciente para agachar, testa ele no agachamento, sentiu dor, registra lá na sua ficha de avaliação. Após isso, utiliza estratégias biomecânicas para que você possa diminuir a dor desse paciente na hora. Ah, Luiz, mas e aí? Que estratégia é essa? Tema da próxima live, das próximas lives, né? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre que estratégias são essas, fica ligado aí nas próximas semanas que a gente vai abrir tudo aqui, abrir a caixa preta sobre joelho, tá? Então, a gente precisa diminuir a dor do paciente de forma substancial, até mesmo zerar no momento da avaliação, tá? Isso é muito importante, porque dor gera inibição, e inibição impede o ganho de força. Se o paciente não ganha força, ele não evolui no tratamento, beleza? Então, testes funcionais, por exemplo, agachamento, subir e descer degrau, tá? Entre outros testes funcionais. Quando a gente fala em artrose, o TUG teste, que é aquele teste que o paciente se mantém sentado, anda 5 metros, dá a volta e senta, e você conta o tempo que ele leva para fazer esse percurso, tá? Então, testes funcionais são mais fidedignos do que testes específicos quando a gente fala na avaliação do joelho. Então, essa questão de você estar fazendo um teste de Clark, teste específico para diagnosticar condromalácia, artrose, isso aí já deu, pessoal. Isso é coisa do passado, tá? Então, a gente deve focar na funcionalidade dos nossos pacientes. Bota o paciente na função, registra se ele tem dor ou não, em que lugar é, e tenta alterar de forma imediata essas referências. E aí, como eu falei, a gente tem uma série de estratégias biomecânicas que a gente altera positivamente a dor desse paciente de imediato, tá? No momento da avaliação, o paciente já sai bem melhor, o paciente já sai com a orientação
para que ele possa manter no dia a dia, tá? Um outro teste é a questão do salto, tá, pessoal? É a questão do salto, porém, o salto é mais uma questão, de especificidade, tá? Aí vai depender muito se o paciente ele pratica alguma atividade que tem salto ou não, tá? Então, se o paciente ele joga futebol, né, ou ele joga basquete, joga vôlei, né, é importante você colocar um salto, né, um teste de salto na avaliação funcional desse paciente, tá? Então, recapitulando, quarto pilar para uma boa avaliação do joelho: testes funcionais. Testes específicos já são comprovados pela ciência que não tem uma boa confiabilidade quando a gente fala na avaliação, tá? Então, nas lesões degenerativas do joelho, lesões de sobrecarga, foque nos testes funcionais, tudo bem? E o quinto e último pilar para se realizar uma avaliação de excelência, uma avaliação assertiva, é avaliar a questão da ativação muscular. Desculpa. E quando a gente fala em avaliação muscular, o que é que a gente se atém? Questão da ativação muscular do quadríceps, tá? O paciente precisa ter uma boa ativação muscular do quadríceps para que ele tenha um resultado positivo, tá? O paciente que tem dor no joelho, geralmente ele tem fraqueza, ele tem um quadríceps inibido, tá? Então vou projetar uma imagenzinha para vocês aqui de uma das nossas pacientes. É isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu só ver aqui. É isso aqui, achei. É isso aqui que a gente espera quando a gente fala em ativação do quadríceps, tá? Nesse teste, o que é que eu pedi? Qual foi o meu comando para a paciente? Dona Maria, a senhora vai contrair o máximo o músculo da coxa da senhora. Contrai lá, o máximo consegue. A partir do momento que ela contrai, olha o calcanhar. Olha onde está circulado aí. Percebe que o calcanhar não está encostando na maca. Isso quer dizer o quê? Que o quadríceps está ativo. Quando o paciente ele não tem um quadríceps ativo, não tem um quadríceps 100% ativo, ou tem uma certa inibição, o calcanhar não levanta. Então você tem que ficar atento e tem que avaliar isso no seu paciente, né? Antes, durante e no final do processo de reabilitação. Isso é um sinal muito importante. Qual é um outro teste que eu realizo no meu dia a dia clínico para identificar a ativação do quadríceps? É a questão do teste que a gente bota a mão no calcanhar, embaixo do calcanhar do paciente. Fala, Dona Maria, contrai aí o quadríceps, bota força aí no músculo da coxa. Então, a partir do momento que eu peço ela para botar força lá no quadríceps, e quando ela bota força, ela empurra o calcanhar contra a minha mão, a gente denota que essa paciente ela está compensando com musculatura do quadril, musculatura da posterior da coxa. Por quê? Ela está apertando, ela está jogando o calcanhar contra a minha mão. O quadríceps não faz isso. Quem é que faz isso? Né? Nessa posição que o paciente está, quadril, ela está compensando, ou seja, ela não está ativando de forma satisfatória o quadríceps, tá? Então, é um ponto. Quando é que esse teste a gente denota uma boa ativação? Boto minha mão debaixo do calcanhar dela, peço, Dona Maria, contrai o quadríceps. A partir do momento que ela contrai, o calcanhar dela levanta. Não força minha mão para baixo, levanta. O calcanhar dela levanta e não aperta minha mão. Então a gente tem uma boa evidência que essa paciente ela tem o quadríceps ativo. E por que a gente tem que ter esse paciente com quadríceps ativo? A partir do momento que o paciente tem dor no joelho e ele tem um quadríceps bem condicionado, ativo, bombando de força, né? Esse paciente vai ter menos sobrecarga, tá? Ele tende a sustentar mais durante as demandas diárias, tudo bem? Então isso é muito importante. Recapitulando, deixa eu tirar aqui. Recapitulando, quinto pilar, ativação do quadríceps. Avaliar a ativação do quadríceps
é muito importante. O paciente que tem quadríceps inibido, ele não evolui no tratamento. Então, quando e uma outra coisa que é muito importante, paciente que tem o quadríceps inibido, né? Ele vai e a gente não utiliza estratégia para diminuir a dor desse paciente, essa inibição só tende a aumentar, tá? Porque dor gera inibição. Inibição vai fazer com que o paciente se afaste das atividades e ele fica naquele ciclo vicioso e não evolui, tá? Então, qual o insight de cara? A gente tem que quebrar o ciclo da dor. Como a gente quebra o ciclo da dor? Isso aí vocês vão descobrir nas próximas aulas, tá? A gente vai trazer aqui vários insights clínicos. Mas hoje, esses foram os 5 pilares para uma boa avaliação do joelho. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu só avaliar. A Mari. Show, tá aí na tela. Paciente com condropatia patelar e peritendinite na pata de ganso e condropatia. Ficou boa com a tendinite. Ficou boa, ou seja, ela tinha condropatia, porém a tendinite persiste. O que fazer? Mari, quando a gente fala em tendinite, tendinopatia, o que é que o tendão gosta? O que a gente tem que ter em mente? O tendão gosta de carga. É claro que carga ajustada e ideal. Claro que não é uma carga sem aquela carga muito alta. Então, o que é que você precisa ter em mente? Se o paciente ficou bom, né, do quesito condropatia, tá? E ele ainda tem um resquício de dor voltado à tendinopatia da pata de ganso, você precisa dar ênfase na musculatura flexora do joelho e adutora, tá? Porque quais são os músculos que formam a pata de ganso? Semitendíneo, grácil e sartório, tá? Músculos flexores e adutores. Então a gente precisa dar ênfase no fortalecimento da musculatura flexora e adutora, tá? Muitas vezes você esquece de ir lá na anatomia, buscar essas informações e fortalecer esses músculos, tá? O tendão gosta de carga, como por exemplo, uma tendinopatia patelar. O que é que você deve fazer? Fortalecer o quadríceps, dar carga nesse tendão. É claro que tem uma progressão de carga, aquela questão isometria, questão isso Samuel, carga manipulada com progressões, isometria, isotônico, excêntrico e por aí vai, tá? Olha aí, meu mestre entrou aí na live, ó, Raoninho. E aí, meu irmão, beleza? Então você tem que ter isso em mente, Mari. O tendão, ele gosta de carga ajustada com progressão, tudo bem? Então, foca nisso aí que vai dar super bom. E qualquer dúvida, traz o caso desse paciente aí no direct pra gente trocar uma ideia. Tudo bem? Pessoal, então foi isso o intuito da live de hoje, né? Onde a gente trouxe 5 pilares para você realizar uma boa avaliação do joelho. Fala, Renanzinho. E aí, meu irmão, beleza? 5 pilares para uma boa avaliação do joelho. Essa live vai ficar salva, tá? Lembrando que na quinta-feira a gente tem uma outra live onde a gente vai continuar abrindo essa caixa preta aí quando a gente fala de avaliação do joelho, tudo bem? Então a gente vai ter na quinta-feira mais uma live, a gente vai estar soltando o tema aí nos próximos dias, então fiquem ligados. No domingo também, pessoal, eu vou estar fazendo uma live com o Felipe Fumê, onde a gente vai discutir muita coisa sobre joelho e apresentar o cronograma do nosso curso em Salvador, tá? O curso do professor Felipe, que a nossa empresa vai estar levando pela primeira vez para Salvador, pela primeira vez no Nordeste, tá? A gente vai estar trazendo o professor Felipe Fumê. Então, no domingo, nos próximos dias, a gente vai estar soltando também esse anúncio aí de horário e tudo mais, tá? Então, fiquem ligados. Porém, hoje a gente finaliza por aqui. Agradeço a todos vocês que se fizeram presentes, né? Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Lembrando que a live fica salva e fiquem ligados que quinta-feira tem mais. Grande abraço, excelente noite.